Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Aqui é mais uma vez o professor João Antônio e nós vamos para a nossa sexta aula do nosso curso Quer Aprender Inglês? Esse curso que eu estou criando com todo carinho para você, com toda dedicação, para ver se eu quebro esse gelo, esse medo que você tem talvez de estudar inglês ou que algum seu parente ou amigo tenha medo de estudar inglês. E agora a gente vai quebrar esse medo para que todo mundo possa entender, todo mundo possa ler, todo mundo possa falar inglês, ok? Então, essa é a nossa sexta aula e nós vamos trabalhar com artigos. O assunto de hoje é artigo. Artigo é um tipo de palavra especial que é muito importante para qualquer língua, tanto para o português quanto para o inglês. Então, qualquer língua precisa que haja artigos, basicamente, como nós vamos ver agora. Então, vem comigo sem demorar muito, vamos botar nossa tela, vamos tirar aqui nossa imagem grande e nós vamos passar agora para a aula sobre artigos, tá? Vamos começar vendo a menininha aqui. A menininha está lendo um livro, ela vai escrever, ela vai falar uma frase que é o seguinte: eu leio o livro. Pergunta: isso é uma ordem ou isso é uma informação? Isso é uma informação. Ela está dizendo para a gente que ela lê o livro. Essa palavra que está em vermelho é que é o nosso artigo, esse o livro, a casa, o carro, a laranja. Essa palavrinha, esse o e esse a são artigos e quando a gente fala no inglês, a gente fala assim, ó, I read the book. I é o eu, né? Eu, I. Ler, o verbo ler é o read, esse cara aqui, read, que se fala desse jeito, ó, read. Read. Primeiro o R enrolado do interior, depois o I e depois um D fraquinho. Read. Read, ok? I read the book. Book também. Você fala bu e fala um K bem fraco. Bem corta no meio K. Não é book. Algumas pessoas falam book. Não é book, é book. Book. Você interrompe o K antes de falar o final da sílaba book, ok? E a palavra do meio, que é a nossa palavra importante, que é o nosso artigo, que significa o antes de livro, já que a palavra book é livro. O antes de livro se fala the, com a língua entre os dentes. The, ok? I read the book. I read the book. Algumas pessoas falam the, sempre com a língua entre os dentes. The. Por quê? Depende de país para país, de cidade para cidade, de sotaque para sotaque. Então, se alguém disser para você I read the book, você vai entender. I read the book, você vai entender também, ok? Então, the significa o. E a gente vai dar uma olhadinha nele daqui a pouco também. O outro artigo que a gente precisa aprender é o chamado artigo indefinido. A gente não sabe qual é o objeto. Ora, quando eu digo o livro, eu sei qual é o livro. Pegue o livro. Eu sei qual é o livro que você está me pedindo. Agora, quando eu digo pegue um livro, qualquer um serve. Então a gente chama isso de artigo indefinido. Eu não defini qual é o livro que eu quero. E é o que ela vai dizer agora. Ela vai dizer assim, ó. Eu leio um livro. Um livro, não importa qual ela está lendo, ela lê um livro. E a gente fala no inglês, I read a book. Read, você já sabe como é que se fala. Book, você já sabe como é que se fala. E essa letrinha no meio, que significa um ou uma, a gente fala a. Algumas pessoas, em algumas cidades, em alguns países que falam inglês, gostam de falar a, porque esse é o som da letra A, ok? Então, I read a book, I read a book. Qualquer uma das duas formas, se falarem para você, você vai entender. Vamos voltar para o the, vamos falar sobre o artigo definido, o the. Olha só, quando eu falo o homem, a gente em inglês fala the man. The man. Presta bem atenção na forma de falar man. Não é nem man, nem man. É uma letra que seria um som parecido entre o A e o E. Man.
Tenta ver, é fácil transformar o som do A no som do E. É só você fechar um pouco a boca, assim, ó. A. Tá vendo? Você consegue transformar o som do A em E. É só você mudar a boca. Então tenta fazer na frente do espelho. Man. Um som que não é nem A nem E, mas está no meio do A e do E. A. A. Não é nem A nem E. É os dois. A. É possível você fazer essa mistura. E aí eu vou escrever sempre como se fosse essa letra aqui, ó. Veja que essa letra tem um A e tem um E. Aí ela juntou os dois, ficou assim. Ok? Então é um A e um E. Sempre que eu escrever essa letrinha, significa um som entre o A e o E. The man. The man. O homem. Ok? Vamos ver. Mulher agora. A mulher. O artigo é o mesmo. The. The woman. Olha como é que fala mulher. É um pouco mais complicado. Woman. Woman. Começa com um U fraquinho, depois tem um U forte. E o A bem pequeno, certo? Woman. 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 Então, mulher, a mulher, se fala the woman. The woman. Ok? A menina, a garota, é uma das palavras mais complicadas para a gente aprender a falar no inglês. A garota, a menina. The girl. The girl. Como é que a gente faz? Opa! A gente vai fazer em duas partes. O G, e depois o RR enrolado e um L no final, um L pequenininho no final. Girl. 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 Parece que você está vomitando. Girl. Girl. Pronto, para você não esquecer. Girl. É como se fala garota ou menina em inglês. The girl. A garota. A menina. O menino é mais fácil. O menino é bem mais fácil. Quando disserem para você que as meninas são mais complicadas, no inglês, com certeza, os meninos são bem mais simples, bem menos complicados. The boy. The boy. Só isso. Boy. Quando eu quero dizer o menino, eu digo the boy. Quando eu quiser dizer a casa, the house. Parece aquela pastilha house, né? Na verdade, o jeito certo de falar aquilo ali é halls, mas muita gente fala house, é quase por aí, certo? The house. Perceba que tem o som do Z no final. House. House. Não é housey. Não é housey. É house. House. Ok? E para terminar, nós temos o carro. The car. The car. Como é que fala car? Você fala o K e o Rzinho bem pequeno. Car. 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 The car. Ok? Essas são algumas das palavras que a gente conheceu agora. E todas elas estão antecedidas do artigo definido. O homem. The man. A mulher. The woman. Então, the pode ser o ou the pode ser a. Pode ser os dois, certo? Se você quiser dizer o livro, the book. O carro, the car. Ok? Vamos para a próxima. E se eu quiser dizer um ou uma, a gente vai usar a, aquele artigo que a gente já conhece, o artigo a, que significa um ou significa uma, certo? Olha só, uma mulher, a woman. Um homem, a man. Uma menina, a girl. Então, esse a, ele significa uma, ou esse a significa um. Não tem diferença para o inglês, porque o inglês não faz a diferença entre feminino e masculino. A palavra é uma só, a, ok? Mas quando a gente traduz pro português, aí existe a diferença entre um e uma. Na hora de traduzir, você é que tem que ter a preocupação de traduzir certo, ok?
Um menino, a boy. Uma casa, a house. Um carro, a car. Ok? Então já temos a diferença entre o the, que significa no português o ou a, e o a, que no português significa um ou uma. Nós vimos os dois tipos de artigos que existem, certo? Tem mais, ó, vamos brincar um pouquinho aqui. Por que se usa the e a? Quando é que a gente usa os dois? Bom, quando eu sei qual é o objeto que eu quero, ou quando eu quero dar uma ordem para um determinado objeto, um só objeto que você já sabe qual é, eu uso the. Quer ver? Se eu quiser mandar abrir este livro, eu quero que você abra este livro que você está vendo aqui. Então a mensagem é: abra o livro, em português. Em inglês, a mensagem é open the book. Abra o livro. Abra aquele livro. Abra o livro. Só tem um, eu sei qual é, a gente usa the, ok? Agora, imagina que eu tenho vários livros, né? Ah, um detalhe, perdão. O verbo abrir em inglês é open. Open. A gente está vendo esse verbo pela primeira vez e eu esqueci de explicar, então open é o verbo abrir. Como a gente sabe que aqui não tem no começo uma pessoa, não tem I open the book, we open the book, tem simplesmente open the book. Isso aqui é uma ordem, isso aqui não é uma informação, é uma ordem. Open the book, abra o livro. Sempre que o verbo começa a frase, é uma ordem, ok? Vamos lá, agora eu tenho vários livros, vamos colocar vários livros aqui. Essa ordem perde o sentido, porque se eu digo open the book, ou digo abra o livro, eu tenho vários livros. Você vai me perguntar qual? A menos que eu diga, ou a menos que você já saiba, você vai perguntar qual. Abra o livro. Eu tenho 6 livros aí. Qual livro você quer que eu abra? Então, se para mim não importar qual livro, se eu pedir para você apenas abrir um deles, a mensagem vai ser: abra um livro. E aí a gente escreve no inglês open a book. Open a book. Abra um livro. Qualquer um deles, não importa. Open a book. Open a book. Ok? Então, quando a gente aponta para um objeto, eu sei qual é o objeto, eu uso the. Quando eu quero escolher um deles, ou sei lá, sem definir exatamente qual, para mim não importa. Se eu quero um e não sei qual deles eu quero, então eu uso a. Quando eu sei qual é o que eu quero, eu uso the. Outra coisa é que se eu quiser dar uma ordem do tipo abra os livros, todos eles, abra os livros. Aí a gente também usa the, porque the books. Open the books. Então, the pode ser o, pode ser a, pode ser os ou pode ser as. Uma única palavra. Pode ser o, a, os, as. Ok? Abra o livro, open the book. Abra a casa, open the house. Abra os livros, open the books. Abra as casas, open the houses. Open the houses. Que as palavras também têm plural no inglês, né? Uma casa, a house. Várias casas, a gente usa houses. Mas a gente vai trabalhar com isso depois também. Você sabe que a regra é basicamente a mesma. Então vamos lá. E agora que eu falei o que é open, abrir, né? O verbo abrir, vamos aprender o contrário do verbo abrir, o antônimo, como a gente chama, o inverso, que é o feche o livro. Eu tenho um livro aberto ali e eu vou dar o comando feche o livro. Feche o livro em inglês é close the book. Close the book. E esse close se fala assim, ó, close, close,
um zumbido de abelha no final. Close, ok? Close the book. Feche o livro. E aí você vai obedecer fechando o livro e a gente vai continuar com a nossa aula, ok? Aproveitando que a gente chegou aqui, eu vou mostrar uma frase que eu achei num laptop na internet e eu achei legal essa frase e eu tenho certeza que você já consegue traduzi-la. É uma mensagem em inglês. Essa mensagem tem duas ordens. Ó, essa aqui é uma primeira ordem. Não tem pessoa, já começa a frase com o verbo close. E aqui é uma segunda ordem, certo? Que já começa a frase com o verbo open, certo? Então, close Facebook, open a book. Close Facebook, open a book. Traduza para mim. Exatamente, se você chegou aí e entendeu, significa feche o Facebook, abra um livro, feche o Facebook, saia da rede social, pare de usar a internet e vá ler um livro, abra um livro, vá estudar, vá aprender, ok? Você pode estranhar que aqui a gente usou o e aqui na frase não tem o the, não tem close the Facebook. É porque o Facebook é famoso, é tão famoso que não existe outro. Certo? Então, close Facebook. Feche o Facebook. A gente no português ainda usa. A gente não diz feche Facebook. Certo? Feche o Facebook. A gente bota o antes de Facebook. Certo? Mas como não tem aqui, não se preocupe. Tá faltando ali. Mas a mensagem é essa. Você entendeu? Feche o Facebook. Abra um livro. Vá estudar. Vá aprender. Esqueça as redes sociais. Ok? Agora, a última coisa, o último assunto para a gente terminar essa aula é a diferença entre o a e o an. Porque nem sempre a gente usa a. Às vezes no inglês a gente usa an. Tanto o a quanto o an, eles são a mesma coisa. Um ou uma. Traduzindo, dá no mesmo. Eles são exatamente a mesma coisa, só que um é usado num caso, o outro é usado em outro caso. Vamos ver? Vamos lá. Aqui eu tenho uma menina. A girl. Você já sabe que a palavra é ruim de falar, né? Girl. Mas está aí. Ela funciona. Girl. Uma menina. O a funcionando como uma. Agora, uma maçã. A gente escreve an apple. Note bem. Aqui não é mais a, é o an, funcionando como uma. A gente fala an. Não é nem an, nem an. A gente fala an. Aquela mistura entre a e e, ok? E a palavra apple, maçã, a gente escreve desse jeito, mas fala apple. Apple, ok? Apple. Apple, tá? Então perceba que esse uma foi an, mas esse uma foi a. Por quê? Você se pergunta por quê? A gente vai chegar aí agora. Vamos para mais um caso? Vamos para mais um exemplo. Uma bola. A ball. Ball se fala assim, diretamente ball, ok? Uma bola, a ball. Um menino, um garoto, a boy. Como é que se fala? Como é que se fala? Fala boy. Pronto. Simples. Nos dois casos aqui, uma e um foram a. Então, a diferença não é uma e um. Não é do masculino e do feminino. Tem uma diferença entre o a e o an. Vamos para o nosso próximo exemplo. Certo? Para ver se você descobre. Uma laranja. An orange. Se fala orange. Ok? Orange. No finalzinho tem um G, mas muito fraquinho, quase um chiado. Orange. Orange. Ok? Ran. Ó, aqui uma mistura entre o A e o E. Orange. Orange. Ok? E aqui está usando o an no lugar de uma, tá vendo? Traduzindo uma. Opa, o an apareceu de novo. Beleza, vamos para uma borracha agora, aquela borracha que nunca apaga a caneta. Uma borracha. An eraser. An eraser. Eraser. Eraser.
Essa palavra eraser significa aquele que apaga, ou seja, apagador. Então essa borracha que você coloca na bolsa, que você apaga o lápis, é an eraser. An eraser. Nota de novo que o an está significando uma. Quando é que se usa an? Quando é que se usa a gente vai ver agora. Olha só. A dúvida é essa, eu uso a ou uso an? Eu uso a ou uso an? Vamos lá. As palavras que eu escolhi são apple, maçã, book, livro, car, carro, dog, cachorro, olha só. Aqui eu não preciso nem fazer o sonzinho dela, mas é só fazer isso, ó. Dog. Dog. O G é fraquinho. Dog. Dog significa cachorro. Eraser, borracha. Man, homem. Orange, laranja. Umbrella. Umbrella, essa palavra aqui, umbrella, significa guarda-chuva ou sombrinha, certo? Guarda-chuva ou sombrinha se chama umbrella. Vamos tirar daqui? Vamos tirar daqui, ok. Agora, qual é o artigo que eu uso em cada palavra dessa? Em apple, eu uso an. Em book, eu uso a. Por quê? Agora eu posso explicar. Agora, preste bem atenção a isso. A gente sabe se vai usar an ou a se a primeira letra da próxima palavra pedir an ou a. Ora, se a primeira letra da próxima palavra for uma vogal, ou seja, A, E, I, O e U. A, E, I, O, U. Se for qualquer uma dessas 5, então você vai usar an. Ok? Se for qualquer outra letra, vai usar a. Então, apple começa com a letra A, então usa an. Book começa com a letra B, não é uma vogal, então a gente usa a. Car começa com a letra C, então a gente usa a. Dog começa com a letra D, então a gente usa a. Eraser começa com a letra E, então olha só, eraser começa com uma vogal, então ele pede an. An eraser, uma borracha. Man, man começa com a letra M, então pede a man, um homem. Orange, orange começa com a letra O, então pede an orange, uma laranja. Ok? E finalmente umbrella, umbrella começa com a letra U, é uma vogal também, então pede an também. An umbrella, uma sombrinha, um guarda-chuva, ok? Então a diferença entre a e an é quando a primeira letra, a primeira letra da próxima palavra vai dizer se você usa an ou se você usa a. Depende da primeira letra da próxima palavra, que fica encostadinha no artigo. An umbrella, an orange, an apple, a car, a dog, a book, a house, ok? Só tem uma diferença ou um segredinho que é na letra H. Na letra H, às vezes usam a, às vezes usam an, antes de palavras começadas com a letra H. Mas eu vou explicar isso numa próxima aula para você não se confundir. O que é que você vai fazer agora? Nós vamos terminar a nossa aula por hoje. Já são 24 minutos de aula, muita aula por hoje, né? E nós vamos responder as questões que estão aqui embaixo. São 20 questões ao todo. Responda 14 das 20, acerte 14 das 20, e aí você vai poder passar para a próxima aula, ok? Se você não acertar 14 das 20, tenta assistir essa aula de novo, tenha um pouquinho de paciência, presta atenção, anota no caderninho os detalhes, e aí você vai ficar esperto. Na nossa próxima aula, nós vamos para a 7ª aula. Eu vou trazer a primeira aula de vocabulário, ou seja, a primeira aula em que eu vou reunir todas as palavras que a gente aprendeu até agora e falar cada uma delas, todas as palavras. E vou trazer pequenas frases para que a gente possa identificar se são ordens
identificar o artigo, identificar um bocado de coisa, ok? Então, nós vamos trabalhar na próxima aula revendo, é a primeira revisão de todas as nossas 6 aulas, tudo bem? E a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até lá.